Oh, aleluia, aleluia, em simplicidade. Aleluia, aleluia, em simplicidade. Aleluia, aleluia, em simplicidade. Aleluia, aleluia, em simplicidade. Deus se revela, aleluia, em simplicidade. Aleluia, aleluia, em simplicidade. É um profeta vivo, aleluia, em simplicidade. Aleluia, aleluia, em simplicidade. Oh, aleluia, aleluia, em simplicidade. Aleluia, aleluia, em simplicidade. Deus se revelou, aleluia, em simplicidade para Moisés, aleluia, em simplicidade. Deus se revelou, aleluia, em simplicidade em Paulo, aleluia, em simplicidade. Deus se revelou, aleluia, em simplicidade em Caco Felipe, aleluia, em simplicidade. Oh, aleluia, aleluia, em simplicidade. Aleluia, aleluia, em simplicidade. Oh, aleluia, aleluia, em simplicidade. Aleluia, aleluia, em simplicidade. Saudações a todos os companheiros que podem acompanhar esse vídeo a esse momento. Eu passei aqui para vos deixar um tema pertinente e essencial. Eu sou Francisco Alexandre, eu sou discípulo do profeta Caco Filipe, o único profeta que Deus enviou para esta geração. Vamos ter aqui uma pequena conversa de amigo para amigos. Eu sei que muitos de vocês que rejeitam o profeta Caco Filipe estão frustrados porque o profeta Caco Filipe não saiu do meio das igrejas. Você vê? Deus foi justo do mesmo jeito que ele foi no tempo, por exemplo, de Noé. Deus não levantou Noé no meio da confusão da Babilônia. Noé saiu de longe. Parecia que Noé vinha para destruir. Mas na verdade Noé vinha para salvar. E então, Deus se revela em simplicidade de geração em geração. Eu tenho uma pergunta para vocês. Se o profeta Caco Filipe fosse um católico, qual é o católico que podia rejeitar a mensagem do profeta Caco Filipe? Não haveria nenhum católico. Todos os católicos hoje estariam a fazer uma festa porque há um profeta que Deus enviou, ou há um papa que Deus enviou, que revelou o coronavírus em 2002. O católico hoje estaria aí se gabando que o meu Deus é vivo, ele me revelou o coronavírus em 2002. Então, se Caco Filipe fosse um católico, todos os católicos estariam agora a fazer uma festa, celebrando o profeta que Deus enviou aos católicos. Você vê? Se Caco Filipe fosse, por exemplo, evangélico, todos os evangélicos estariam fazendo uma festa hoje, porque Deus enviou um profeta para os evangélicos. Se o Caco Filipe fosse um protestante, os protestantes hoje estariam a fazer uma festa. Eu não vou falar aqui dos barnamistas, porque esses barnamistas ilegais sabem muito bem o que é um profeta. Eles já tiveram um profeta, que foi o profeta Marian Branham. Eles sabem muito bem o que é ser dirigido como profeta. Mas simplesmente eles não aceitam que Deus mande um outro profeta. Agora, para você católico, evangélico e você protestante, vamos ter uma conversa aqui. Se o profeta Caco Filipe fosse estabelecido por Deus na sua religião ou na sua igreja, diga você, será que você ia recusar esse profeta? É uma questão, eu quero que você responda aqui, católico. Eu quero que você me responda. Se o profeta Caco Filipe fosse um católico, qual é o católico hoje que poderia recusar Caco Filipe? Qual é esse católico? Até porque os católicos revelam-nos que eles precisam sim de uma pessoa para poder guiar a eles. É por isso que eles estabelecem um papa. Quando um papa sai ou morre, eles de imediato substituem um papa, um imã, um católico. Eles sabem que precisam de um homem para ser dirigido. É por isso que quando um papa morre, um católico estabelece um outro papa, ou quando um papa sai, entra um outro papa.
para dizer que os católicos reconhecem que Deus precisa ter um homem que o represente na terra. Mas, no entanto, o que faz os católicos hoje negar o profeta Cacó Filipe? É uma simples coisa. O problema que está aqui é, por que Cacó Filipe não saiu dentro dos católicos? Por que Cacó Filipe foi sair fora? Por que Cacó Filipe hoje não é um protestante, não é um evangélico? Por quê? Porque se o Cacó Filipe fosse um católico, eu acho que tenho a certeza, me arrisco dizendo que tenho a certeza, nenhum católico hoje recusaria a mensagem do profeta Cacó Filipe. Mas só porque Deus não levantou Cacó Filipe no meio dos católicos, os católicos o rejeitam, porque ele não saiu na sua casa. Só porque Deus hoje não levantou o profeta Cacó Filipe no meio dos evangélicos, os evangélicos o rejeitam, porque ele não é evangélico. Só porque Deus hoje não levantou o profeta Cacó Filipe no meio dos protestantes, os protestantes rejeitam o profeta Cacó Filipe. Por quê? Porque você, Deus, foi levantar um pedreiro lá em Catargi, um homem sem noção de profeta, um pobre, um pedreiro. Por que Deus foi levantar Cacó Filipe, um pedreiro, deixar pessoas que estudaram? Temos lá o Papa, temos lá líderes grandes que estudaram. Por que Deus deixou todos esses e foi simplesmente levantar Cacó Filipe, esse pedreiro? Por quê? Porque tinha muita gente sábio. Os católicos tinham um Papa que podia ser revelado essas verdades. Os evangélicos tinham seus pastores que poderiam ser revelados essas verdades. Os protestantes também tinham seus pastores que poderiam muito bem ser revelados essas verdades. Mas você vê, Deus abandona os protestantes, abandona os católicos, os evangélicos. Barnabista, não vou falar de vocês, porque vocês sabem que Deus sempre fala com o profeta. Agora, católicos e protestantes e evangélicos, eles sabem muito bem que precisam de um profeta ou de um homem para os guiar. Mas já que Deus mandou Cacó Filipe, um profeta que não é católico, então os católicos rejeitam esse profeta. Eles não querem Cacó Filipe porque Cacó Filipe não nasceu no catolicismo, então ele não pode ser profeta. Porque para ser profeta tem que nascer onde? No catolicismo. Assim também como para os muçulmanos. Se um dia aparecer um muçulmano a pregar uma mensagem para os muçulmanos, claro que os muçulmanos vão converter. Essa prática que os muçulmanos têm de casar 5, 6 mulheres, aquilo é porque eles não têm um profeta vivo. Ou porque o último profeta que foi Maomé para eles disse para casar várias mulheres. Já imaginou se hoje se levanta um muçulmano a pregar uma mensagem diferente de Maomé? Qual é o muçulmano que vai negar se a mensagem for confirmada com milagres e prodígios e sinais como Cacó Filipe? Quem que vai negar? Nenhum muçulmano vai negar. Mas hoje, o que faz o muçulmano negar Cacó Filipe? É porque Cacó Filipe não nasceu no islâmico. Ou porque Cacó Filipe não é muçulmano. Então, já que não é muçulmano, então ele não é meu profeta. Porque para ser meu profeta, tinha que ser muçulmano. Agora, você percebe por que Deus teve que levantar um profeta fora dessa Babilônia? Deus não podia levantar um profeta no meio de uma igreja. Até porque as igrejas são do diabo. Se Deus levantasse um profeta no meio de uma igreja, automaticamente, que católico poderia aceitar ser evangélico para poder ser salvo? Que evangélico poderia aceitar ser um católico para poder ser salvo? Nenhum católico ia ser da sua igreja para ir numa igreja evangélica. Ou, por exemplo, muçulmano. Vocês acham que muçulmanos podiam ser da sua igreja para ser católico porque Deus mandou um profeta católico? Neva, isso não é possível. Nenhum muçulmano podia sair. Mas hoje que Deus mandou um profeta fora do muçulmano, do católico, do evangélico, do protestante. Há vários muçulmanos que leram o livro de Cacó Filipe e criaram a mensagem. Vários muçulmanos. Temos vários irmãos muçulmanos, vários irmãos católicos, vários irmãos protestantes, vários irmãos barnamistas. Por quê? Porque Deus sempre se revelou em simplicidade. Você vê? No tempo de Moisés, Deus revelou-se em simplicidade para um homem que julgava ser um assassino. Né? Moisés havia matado um egípcio, estava lá na montanha, um homem simples, gago por natureza. Deus revelou-se a Moisés para salvar o povo. Coré e Datá não ficaram felizes com essa ideia. Como Deus vai levantar Moisés? Como Deus vai levantar Moisés, um homem gago, e deixar Arão que falava bem? Como é que Deus hoje levanta Cacó Filipe e deixar o Papa que fala bonito? Amigos, Deus revela-se em simplicidade. Ele sempre revelou-se nos seus profetas e sempre buscou homens comuns, aqueles homens carpinteiros, alguns como Paulo que perseguia a igreja, alguns gagos, pescadores, pessoas que vocês não imaginam. Deus busca essas pessoas e vos traz para que vocês sejam salvos. Você vê? Eu estou aqui hoje para vos dizer que se o profeta Cacó Filipe fosse católico, every católico, toda católica podia aceitar o profeta Cacó Filipe. Porque iam crer que ele é o profeta que foi enviado para os católicos. Se o Cacó Filipe fosse um profeta mensageiro para os evangélicos poderiam aceitar o profeta Cacó Filipe. Porque ele prega uma mensagem para os evangélicos. Se o profeta Cacó Filipe fosse um barnamista, todos os barnamistas podiam crer nele, assim como creram no Mar William Branham. Você vê? Porque ele vinha para eles. Mas assim que Deus mandou um profeta para toda a geração, vocês não querem isto.
Vocês querem um profeta só para vocês. É por isso que Cacó Filipe é falso. Por quê? Porque Deus não levantou o profeta Cacó Filipe no meio da minha igreja. Amigos e amigas, Deus sempre foi justo. No tempo de Cristo havia fariseus, zelotes, herodianos e essênios. Deus abandonou todos eles e foi levantar um homem de Nazaré, chamado Jesus Cristo, para pregar uma mensagem que tem vida. Quem tinha ouvido, ouviu e foi salvo. Quem queria ser um fariseu, um herodiano, por aí em diante, continuou sendo herodiano até que morreu. Você vê? Então Deus não obrigou ninguém a crer no profeta que ele manda. Mas Deus manda um profeta em simplicidade. Você vê? Ele prometeu, por exemplo, muitos dizem assim, alguns cegos dizem que Cristo não pode mais mandar profeta porque Jesus foi o último profeta, porque Maomé foi o último profeta, porque Helena White foi uma profetisa. Isso são demônios antigos. Nunca haverá o último profeta, porque enquanto haver vida humana, Deus ainda vai interagir pela humanidade. E no livro de Mateus 23, 34 e Lucas 11, 49, o próprio Senhor Jesus Cristo prometeu mandar mais profeta. Ele disse, eu vos enviarei profeta. Vocês matarão alguns, crucificarão outros, para que o sangue deles recaia sobre a vossa geração. Então, hoje, isso que se manifesta, um católico dizer que eu não quero Cacó Filipe, um evangélico, eu não tenho... Isso são demônios antigos, meus amigos. Isso são demônios antigos que nós já os conhecemos. No tempo de Cristo, o povo queria o quê? Queria Moisés. Negavam Cristo aqui, dizendo que nós somos de Moisés. Então, você, Jesus Cristo, não pode ser o caminho, a verdade e a vida, porque Moisés revelou tudo. E Cristo dizia, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Diziam, estás a mentir você. Nosso profeta é Moisés. Ele vai nos salvar. Ele disse, não, eu sou o profeta agora. Moisés já morreu. Se é a mim, vocês não serão salvos. Diziam que, papá, não é possível. Moisés já revelou tudo. Até Moisés disse em Deuteronômio 4, 12, que ninguém devia aumentar seu livro. Agora, você como está a dizer que é profeta, substituindo aquilo que Moisés disse? Quer dizer, o pessoal negava Moisés e Jesus, alegando que seu profeta era Moisés. Mas se esqueciam que Moisés havia profetizado que viria o Messias. Você vê? Assim como hoje também, o pessoal nega Cacó Filipe, alegando que Jesus Cristo foi o último profeta. Mas abra comigo ali o Mateus 23, 34, 35 e Lucas 11, 49. Você vai perceber que o mesmo Jesus Cristo que você diz que irá adorar, prometeu mandar profetas. Onde é que estão esses profetas? Já veio Paulo. Paulo veio depois de Cristo. Atenção ali. Alguns não sabem disso. Paulo veio depois de Cristo. Não só Paulo. Veio também o Martinho Lutero, o João Wesley, o William Branham. Vieram vários profetas na nova geração que pregaram uma mensagem para as suas gerações. Por quê? Porque o próprio Cristo havia prometido em Mateus 23, 34, 35 e Lucas 11, 49 que ele nos enviaria profeta. Mas como nas gerações passadas, os filhos do diabo podiam matar os profetas e combater os profetas. Mas os filhos de Deus iriam aceitar os profetas. Então eu passei aqui hoje para vos dizer que o que faz o católico negar Cacó Filipe é simplesmente porque Cacó Filipe não é católico. Eles querem um profeta consoante aquilo que eles são. Mas eu pergunto a vocês, Deus não seria justo se assim fosse? Porque se o Cacó Filipe fosse um católico, então como que ficariam os filhos de Deus que estão na evangélica? Como é que ficariam os filhos de Deus que estão na igreja protestante? E como é que ficariam os filhos de Deus que estão muçulmanos? Como é que ficariam esses filhos? Porque nenhum muçulmano hoje vai sair de muçulmano para ser católico. Até porque não se dão bem essas pessoas. Por exemplo, o católico bebe e diz que a bebida não é pecado. Mas o evangélico diz que não bebe. Então já imaginou Deus levantar um profeta no meio dos católicos? Nenhum evangélico seria salvo, porque todos dirão, nosso Deus diz que não beba. Enquanto que o Deus do católico adora-se a Ave Maria, bebe-se e tudo mais. Enquanto que do outro lado não se faz essas coisas. Então, se Deus levantasse um profeta no meio dos católicos, evangélico, protestante ou barnamista, Deus seria justo. Porque só ia salvar um único grupo, uma única igreja. Mas porque Deus é justo, Ele nos mandou um profeta vivo chamado Cacó Filipe, em simplicidade. Era um pedreiro, não tem muita escola, vivia lá em Catadi, é um homem pobre mesmo por natureza, nasceu de pais pobres. Não tem muita escola, como já havia me referido. Mas, meus senhores, o Cacó Filipe não tem adversários. Eu fui prova disto, eu mesmo pude provar, depois de eu conhecer essa mensagem. Até então, nós não conhecemos alguém que enfrentou o profeta Cacó Filipe usando a Bíblia, que saiu lá com vitória. Ou por outra, que foi lá com a Bíblia e foi defender ou desmentir um único só ensinamento do profeta Cacó Filipe. Nunca houve ninguém até hoje que o profeta Cacó Filipe foi desafiado usando a Bíblia. E alguém lhe venceu ou lhe disse algo contraditório à sua doutrina usando a Bíblia. Nunca houve. Nenhum católico, nenhum evangélico, nenhum protestante, nenhum barnamista consegue enfrentar o profeta Cacó Filipe e lhe deixar fora com a Bíblia. Por quê? Porque o profeta Cacó Filipe é o próprio Cristo revelado para essa geração.
Então ninguém pode hoje vencer Deus, porque Deus revelou-se por meio de um homem, e todo aquele que quer ser salvo não é obrigatório, é preciso crer em Cacó Filipe. Ah, mas como? Jesus já havia dito que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, ele havia dito isto. Em João 9,5 ele diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E também ele prometeu mandar profeta em Mateus 24, 23, 24, 35, porque ele sabia que haveria mais filhos de Deus nas outras gerações. Então, o fato de Cristo ter dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não quer dizer que ele não vai mandar mais profetas. Você vê? E se ele manda um profeta, não é para nós adorar o profeta, não. Nós temos que seguir o profeta, porque é ele que conhece a vontade de Deus para a nossa geração. Muito simples, não é manobra aqui, não há nada para se questionar. Cacó Filipe não é um Deus, não veio para ser adorado. Cacó Filipe é manifestação de Jesus Cristo. O próprio Cristo manifestou-se em Paulo, segundo Atos 9,5, Paulo encontrou-se com Cristo quando ia para Damasco. E foi o próprio Cristo que deu a missão para Paulo. Então, nós queremos em Paulo, as mensagens que Paulo escreveu, não era Paulo quem escrevia, mas era o próprio Cristo que escrevia por meio de Paulo. Assim também como hoje, nós queremos que o profeta Cacó Filipe não é Deus, mas é Jesus Cristo, é revelado em Cacó Filipe. Você vê? Então é preciso que você perceba que o profeta Cacó Filipe não veio para ser adorado como muitos ali, alguns preguiçosos que não querem ler, acabam defendendo, Cacó Filipe quer ser adorado, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, enquanto que o próprio Cristo também disse o mesmo. Amigos, cada profeta foi caminho, a verdade e a vida na sua geração. Você vê? Nunca houve um profeta que não foi caminho, a verdade e a vida. Cada profeta foi caminho, a verdade e a vida na sua geração. E hoje Deus revela-se mais uma vez em simplicidade. Ele nos envia um profeta vivo, chamado Cacó Filipe, para dizer para você hoje, por exemplo, que fazer o uso do implante é um pecado, semelhante ao aborto. Usar preservativos é um pecado, semelhante ao aborto. Usar as pílulas é um pecado, semelhante a quem comete o aborto. Fazer relações sexuais de trás como um animal é um pecado, é uma abominação perante a presença de Deus. Levar a sua boca, colocar a sua língua na parte íntima da sua mulher é uma abominação para o Deus Criador hoje. Você vê? São revelações que Deus está dando para salvar a humanidade hoje. Por exemplo, eu pergunto a ti, qual é o capítulo e o versículo da Bíblia que te fala do uso de implante? Não tem. Eu procurei de Gênesis e Apocalipse, não encontrei o que Deus diz sobre o preservativo, sobre o implante. Eu só usava porque eu não sabia se aquilo era pecado ou não. Mas quando Deus se revelou por meio de um profeta vivo, eu comecei a saber que Deus não quer que eu use preservativos, Deus não quer que a minha mulher coloque implantes, Deus não quer que a minha esposa use pílulas, Deus não quer que eu faça relações sexuais por detrás como um animal. Deus não quer que eu coloque a minha boca ou a minha língua na parte íntima de uma mulher. Mas como que eu soube isso? É porque por meio da simplicidade, Deus revelou-se a um profeta vivo. O profeta Cacó Filipe. E esse profeta hoje está pregando a sua mensagem. Para que todos aqueles que crerem nessa mensagem sejam purificados, refinados e branqueados, segundo o livro de Daniel 12, 10, onde que diz que haveria uma mensagem para purificar, refinar e branquear. E essa mensagem hoje está sendo pregada. Quem tem ouvido, ouça. Porque havia promessa assim. Em Mateus 25, 6, o próprio Cristo havia dito que na meia-noite haveria um clamor. E um clamor é uma mensagem. E o Cacó Filipe vem com esse clamor para juntar as virgens dessa vigília, para que possam se preparar para se encontrar com o próprio esposo, que é o próprio Cristo revelado. Você vê? Então, hoje, os católicos negam o profeta Cacó Filipe simplesmente porque ele não é católico, não é evangélico, não é protestante, não é barnamista. Mas se ele fosse católico, que católico poderia negar a ele? E Deus também não seria justo. Porque no tempo de Cristo havia igrejas divididas, havia fariseu, zelote, herodianos, essênios, mas o próprio Deus deixou todas as igrejas e foi se revelar em um homem simples. Você vê? E esse homem trouxe uma mensagem para salvar toda a carne. E é a mesma coisa hoje. Vocês estão divididos. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou barnamista. Amigo, será que se vocês irem no céu assim dividido, como é que vão tomar Santa Ceia no céu? Hoje, por exemplo, um católico não toma Santa Ceia com um evangélico. Um barnamista não toma Santa Ceia com um católico, com um protestante ou mesmo com um muçulmano. Agora, se Cristo chegasse hoje, como é que vocês iam fazer no céu? Se vocês não se dão bem aqui na terra, vão se dar bem no céu? Não é possível. É por isso que o próprio Deus, ele mesmo, se revelou em simplicidade por meio do profeta Cacó Filipe, para unir os católicos, os evangélicos, os protestantes e os barnamistas em um só Deus, em uma só fé, em um só batismo. Porque até hoje o católico tem seu batismo, crismado, não sei quanto,
Também o evangelho também tem seu batismo. Cada um com seu... Quer dizer, uma Babilônia, até um cego consegue ver que isso aqui é confusão. Esse batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batiza com água benta. Esse crisma outro. Cada um com seu batismo. Deus não é mesmo. Então por que vocês fazem coisas diferentes? É porque são cegos, estão caminhando para o inferno. Então Deus, vendo essa cegueira, Ele teve amor com essa geração. Deus tanto amou a humanidade em século XXI, que Ele nos enviou um profeta vivo, para que todo aquele que ouvir a mensagem de Deus, por meio deste profeta, Cacó Filipe, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê? Cacó Filipe hoje é a graça, é o egai prometido lá em Mateus 25:6, em Apocalipse 12:14, para salvar a nossa geração. Então, você que me escuta, que ainda é católico, perceba isso. Deus fez a graça para salvar o católico, o evangélico, o protestante e o barnamista, todos eles de uma só vez. É um só Deus, é uma só fé, é um só batismo. Então, quebre seu orgulho. Você que é católico, quebre seu orgulho. Você que é evangélico, quebre seu orgulho. Você que é protestante, quebre seu orgulho. Você que é barnamista, quebre seu orgulho. Você que é muçulmano, quebre seu orgulho. Você que faz parte de uma igreja, qualquer que seja, quebre esse orgulho e vai ler por si o livro do profeta Cacó Filipe. Às vezes ouvir dizer, para parecer outra coisa, vai baixar o livro, é gratuito, Cacó Filipe oficial no Play Store, começa a ler o livro e tire a sua conclusão. Mas o que eu te aviso é, em cada geração, Deus sempre se revelou em simplicidade, longe do orgulho. Quando o povo era católico, quando o povo era o fariseu, herodianos, eucenos, Deus se revelou por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não fazia parte de nenhuma denominação religiosa. Quando o povo estava dividido, no tempo de Noé, Cristo, Deus enviou Noé para unificar o povo. E o povo negou. E hoje também, Deus vendo que o povo está dividido, cada um na sua igreja, cada um na sua fé, Deus manda um profeta vivo, o profeta Cacó Filipe, para unir o católico, o evangélico, o protestante, o barnamista, o muçulmano, o hinduísmo, o budismo, qualquer Deus que foi adorado lá, paganizado, hoje Deus quer unir seus filhos por meio de uma mensagem de um profeta vivo. E eu canto aleluia a esse Deus que se revelou em simplicidade para salvar seus filhos, aqueles que Ele amou antes, meus senhores e minhas senhoras. Há pessoas que antes da fundação do mundo foram chamadas, ou foram escolhidas por Deus para a vida eterna. E de geração em geração, são essas pessoas que se revelam e aceitam a mensagem. Porque Deus não veio obrigar ninguém para ser salvo, mas também nós sabemos que hoje em dia, aqui na terra há duas sementes, né? Há aqueles que são filhos de Deus, e nós podemos ver em Gênesis isso ali. Deus, quando a Eva pecou, começamos a ver uma outra raça de pessoas que não ouvem. O caso de Caim, que matou seu irmão Abel, sem nenhum motivo provável. E hoje também estamos a ver que há duas sementes na terra. Há pessoas que, segundo o Cristo disse, foram dados a conhecer o ministério do reino de Deus. E há pessoas também que não foram dados. Então eu não vou, por exemplo, insistir em alguém que está claramente se vendo que esse não foi dado a conhecer. Porque alguém que não leu, critica o profeta Cacó Filipe, é para ele dizer o quê? É um caranguejo, não sabe o que está a fazer. Eu não vou criticar uma pessoa que eu não conheço. Agora, se alguém já leu o livro, depois vem dizer, eu quero debater contigo, Francisco. Eu estava a ler com o Filipe aqui. Ele diz, por exemplo, que a mulher pregar na igreja é pecado. Então eu quero que você me explique por que é pecado se Paulo permitiu. Por que é pecado se Cristo permitiu? Ali sim, eu vou debater contigo. Porque você foi ler e criou uma dúvida. Mas para um indivíduo que nunca leu o livro de Cacó Filipe, ainda diz que Cacó Filipe é falso. Amigo, é um demônio que te inspira. Está muito claro, é um demônio que te inspira. Porque se você fosse mesmo filho de Deus, poderia primeiramente procurar, ok, esse Cacó Filipe que todo mundo está a cantar, e tu a ver católicos já saem da igreja, alguns evangélicos, hoje em dia, fica sabendo, já tem pessoas que eram católicos, que são da igreja católica, para seguir essa mensagem. Tem pessoas que eram muçulmanos, que já não são muçulmanos, para ouvir Cacó Filipe. Tem pessoas que eram adventistas, que já não são adventistas, para ouvir Cacó Filipe. Tem pessoas que eram budistas, hinduístas, pessoas que nunca creram em Cristo, mas ao ouvir essa mensagem, creram em Cristo. Por quê? Porque viram Cristo revelado neste homem. Então Deus está unindo o seu povo em simplicidade. Aqueles que são do diabo estão aí reclamando. Cacó Filipe quer ser adorado. Cacó Filipe diz que é o caminho, a verdade e a vida. Cacó Filipe é aquilo. Cacó Filipe é aquilo. Enquanto as águias estão aqui. Enquanto as águias estão aqui cantando aqui. Que simplicidade. Aleluia, aleluia. Em simplicidade. Oh, aleluia, aleluia, em simplicidade. Aleluia, aleluia, em simplicidade. Deus sempre se revelou em simplicidade. E não seria hoje que Deus iria levantar um profeta no meio dos católicos, evangélicos, protestantes ou barramistas.
ele levantou um profeta conforme o seu desejo. No tempo de Jesus, havia ali 12 apóstolos, não é assim? Quando Cristo foi para o céu, ficaram Pedro e os outros, 12 discípulos. Eu pergunto a você, por que Deus foi levantar o profeta Paulo, deixando 12 discípulos bem instruídos no Espírito Santo? Por que Deus foi levantar Paulo, alguém que perseguia a igreja, deixar Pedro, alguém que estava cheio do Espírito Santo? É porque Deus é soberano. Deus é autônomo, ele faz o que ele quer. E eu pergunto a você, no tempo de Moisés, por exemplo, o próprio Arão não era gago, Arão não tinha problemas de fala. Mas Deus preferiu levantar Moisés como profeta. E quando Moisés disse a Deus, eu tenho problemas de fala, Deus devia ter dito, ok, você fica para fora, eu vou chamar Arão. Deus disse, não, Moisés, eu escolhi você. Arão será teu porta-voz. Você será meu porta-voz. Você vê? É porque Deus já havia indicado Moisés para ser profeta. Então, não adianta você dizer, por que Deus não chamou Cacó Filipe no meio dos católicos? Amigos, Deus é soberano, Deus é livre de fazer sua vontade. No tempo dos apóstolos, ele abandona os 12 discípulos, cheios do Espírito Santo, e vai levantar o Paulo de Tarsus, o perseguidor da igreja, para pregar a mensagem para seus filhos. Você vê? Mas por quê? Havia lá Pedro, havia lá Mateus, estavam lá pessoas que conheciam a Jesus Cristo cara a cara, pessoas que viveram com Cristo. Mas então por que Cristo, o próprio Deus, abandonou essas pessoas? E no livro de Atos 9:5, o próprio Cristo revela-se a Paulo. E diz a Paulo, vai fazer discípulos em todas as nações. Mas como? Estava lá Pedro, cheio do Espírito Santo. Estava lá Mateus, cheio do Espírito Santo. Deus é soberano, meus amigos. Por exemplo, hoje, há muitas pessoas que fizeram licenciatura, mestrados, doutoramento. Há pessoas que estudaram muito teologia, conhecem muito a Bíblia. Mas Deus deixou todas essas pessoas e foi ter com este senhor aqui. Esse pedreiro, o profeta Cacó Filipe, era um pedreiro, não era um profeta, nunca foi profeta. Mas Deus foi ter com ele em Catargi e lhe deu uma mensagem. E ele disse, vai dizer os católicos, os evangélicos, os protestantes, os barnamistas, budistas, hinduístas, todas as igrejas da terra, vocês estão indo para o inferno. Para serem salvos hoje, arrependam-se, abandonem vossas religiões e venham na mensagem que Deus enviou com o profeta Cacó Filipe, para purificar, refinar e branquear. Você vê? Porque os seus pecados estão caminhando para o inferno. E Deus hoje envia um profeta vivo para purificar, refinar e branquear. Então, hoje se você nega Cacó Filipe, eu pelo menos já entendi, né? Por exemplo, os adventistas lá na igreja onde eu estava, eles creram numa profetisa chamada Ellen Goldwhite. Essa profetisa, para eles, é a última, porque ela foi revelada tudo, porque não sei quando. Então, se Jesus Cristo era o último profeta, os adventistas, como é que vocês creram na Ellen White? Se Jesus Cristo foi o último profeta, por que os muçulmanos creram em Maomé? Porque Maomé viveu depois de Cristo. Se Jesus Cristo é o último profeta, por que os muçulmanos creram? Ou por que os católicos creem no Papa? E vocês não sabem que o Papa tem o mesmo nível as suas palavras têm o mesmo nível que as palavras da Bíblia, a revelação. O católico crê que o Papa é uma pessoa revelada. Por que o católico crê que Cristo é o último profeta, mas tem um Papa para ser guiado pelo Papa? E por que hoje as igrejas que dizem que Cristo é o último profeta têm pastores para ser dirigido? Por que vocês não caminham sem pastor? Se Cristo for o último profeta, era só pegar a Bíblia e imprimir, cada um vai caminhando com a Bíblia. Agora, só estou vendo hoje, quando um pastor morre, vocês vão correndo. Irmãos, o pastor morreu, o pastor andou, vamos para outro pastor. Por que vocês substituem vossos pastores? Se vocês sabem que hoje em dia Deus não fala mais pelo profeta. É porque vocês reconhecem que nós precisamos de um homem vivo para poder ser guiado. Então, por que vocês negam Cacó Filipe? Negam Cacó Filipe porque Cacó Filipe não saiu do meio da vossa igreja. Esse é o vosso orgulho que vai vos matar, senhores. O vosso orgulho vai vos matar, porque Deus, no tempo de Moisés, também fez o mesmo. Deixou pessoas que pareciam boas, inspiradas, instruídas, e foi ter como profeta uma pessoa pobre, uma pessoa que até o Moisés, por exemplo, até era um fugitivo. Deus deixou pessoas que não eram fugitivas para escolher um fugitivo. Então você não vai hoje criticar Deus, por que Deus levantou Cacó Filipe fora da minha igreja? Porque se Cacó Filipe fosse católico, nenhum católico hoje negaria Cacó Filipe. Nenhum evangélico hoje negaria Cacó Filipe. Mas só porque Cacó Filipe não é católico, então o católico zanga já. Por que Deus fez sua vontade? Amigos, Deus sempre fará sua vontade e Deus sempre enviará seus profetas onde Ele quiser, na hora que Ele quiser, e levantará quem Ele quiser.
Não é você que tem que escolher, eu quero profeta Noé, eu quero... Não, 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 não. É Deus quem escolhe e indica seus profetas. E se Deus enviar Noé para ti, você só tem a obrigação de dizer amém e seguir Noé. Agora, se quer ser rebelde, né? Criar seu movimento, sua igreja, que faça isso. Mas que fique claro, todos hoje que negam a mensagem do profeta Cacó Filipe estão indo para o inferno. Seja você católico, evangélico, protestante, barnamista, hinduísta, budista, muçulmano, qualquer igreja revelada que seja. Se você nega a mensagem do profeta Cacó Filipe, você vai ir no inferno. Mas como assim no inferno? Eu também adoro... Não, 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 não. Você vai para o inferno, porque o próprio Jesus Cristo nos prometeu lá em Mateus 23 que ele iria enviar profetas, e ele enviou Paulo, enviou Martinho Lutero, enviou Colombo, enviou vários profetas. E hoje, por sua vez, ele nos manda o profeta Cacó Filipe. E ele não é o último profeta. Quando Cacó Filipe partir, Deus sempre vai ter um mensageiro na terra para poder revelar o seu segredo. Segundo Amós 3:7, Deus não faz nada sem primeiro dar a conhecer o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu vou ficar por aqui. Caso de dúvida, preocupações, estamos aqui para te responder. Tem também lá o meu YouTube, Francisco Alexandre. Você pode visitar e ver mais vídeos. Eu vou ficar por aqui. Para quem ficar interessado para debate, é só entrar em contato. Estamos aqui para poder atender. Hoje em dia, as pessoas estão deixando de lado a coisa mais importante. Mas para você que viu o vídeo e ficou interessado, contacte-nos, dúvidas, comentários, sugestões. Estamos abertos a debates, porque na verdade nós queremos que o povo saiba a verdade e seja liberto. Eu vou ficar por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.